E aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês o vídeo que eu já vinha falando que eu ia fazer, mas não tinha certeza se ia rolar, que é o vídeo falando e explicando sobre a Foam Clay, ou aqui no Brasil, massa de EVA. Bom, o material leva como proposta dele ele ser uma massinha de modelar, na espécie de biscuit, vamos dizer assim, ou daquelas, qual é o nome daquelas? Play-Doh, ou estilo Play-Doh. Quando ela seque, ela fique com a consistência do EVA. Desculpa. Nossa, precisão. Até parei, né? Esperar. Normalmente ela é vendida em pacotinhos assim, que são de 50 gramas, mas aqui no Brasil, né, tô falando do material aqui no Brasil, você pode encontrar também em pacotes gigantes, assim, que nem esse, de 250 gramas, tá? Lá fora tem lojas especializadas em coisas de cosplay que já estão vendendo as Foam Clays, por sinal eles dão um potinho, acho que se não me engano, de 200 gramas, pra você ter de teste, eles enviam pra você de graça. E eles têm potes maiores, até de 1 kg, se eu não me engano, é um potão. Então vamos falar um pouco mais sobre o que é o produto, igual eu fiz com o vídeo sobre o Worbla e sobre o vídeo do EVA. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de ler bulas e ler rótulos. Sempre falo pra vocês que é muito importante vocês saberem que base, que tipo de produto vocês estão usando para evitar reações, e foi isso que eu fiz com esse material. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre ele. Esse produto ele é composto por Caralho! Esse produto é composto por água, álcool polivinílico, polimetilmetacitrano e os nomes difíceis, né? fenoxitano. O álcool, ele é base para espuma vinílica. Ele é a mesma base que a gente encontra no EVA, exatamente a mesma base. Todos esses materiais, por coincidência, também são usados na parte cosmético. Por isso que esse material ele não é tóxico. Se é um material usado para o cosmético, ele também não vai fazer mal para a pele. Exatamente por isso eu não senti nenhuma irritação, ele não deixa cheiro na mão, ele não deixa resíduo e é bem gostoso de mexer com ele. O politimetal alguma coisa, ele é usado também para preenchimentos cosméticos, tipo de bunda, de seios, de lábios. E eu achei bem estranho e engraçado encontrar isso. Ele é um termoplástico, normalmente um termoplástico rígido, e ele é altamente conhecido como acrílico. Ele é a base do acrílico. Eu não sou química, eu não vou saber todas as partes desses produtos, mas essa pesquisa me mostrou que eles são materiais amplamente usados, amplamente conhecidos e usados principalmente em meio cosmético. Ele sim tem um aspecto muito parecido com o EVA quando está seco. Eu tenho que dizer que ele está longe de ser EVA. E eu digo isso porque eu fiz vários testes com esse produto e ele é muito seco. É engraçado de falar isso porque quando você está mexendo com ele, quando você tira ele do saquinho, ele parece um produto extremamente úmido. Mas quando ele termina de curar completamente, o que apesar do fabricante falar que acontece de 6 a 8 horas, eu recomendo você esperar 48 horas para ter certeza que a sua cura está certa do produto. No vídeo do próprio fabricante eu vi eles falando que a massinha ficava fofinha quando ela estava curada. Isso é um erro crasso, porque a peça quando está completamente seca, ela não fica molinha, ela fica rígida. Tão rígida e seca que ela quebra. Eu fiz vários testes com esse material e vou compartilhar com vocês. Eu fiz várias peças de vários formatos diferentes. Eu testei o produto de várias formas e eu testei vários produtos diferentes, vamos dizer assim, vários saquinhos diferentes do mesmo produto, para ter certeza que não era um problema de um saquinho, de um lote que deu errado, para também ter essa curva, né, de material. Eu acho muito interessante quando você pega um produto novo para trabalhar, testar este produto, tá? E uma coisa que eu quero ressaltar aqui antes de começar é que nenhum material está para substituir nenhum outro material. No vídeo do Worbla muita gente falou, mas o EVA, porque o Worbla é melhor. Gente, eu não estou discutindo se ele é melhor ou se ele é pior do que o outro material. Em nenhum momento eu fiz uma comparação, em nenhum momento eu vou fazer uma comparação, tipo, esse produto ele vai substituir o biscuit. Porque eles são produtos completamente diferentes, cada um deles vai servir para o seu único propósito. A minha ideia aqui é exemplificar para vocês o que o produto pode e não pode fazer, quais são as consequências das atitudes que você pode tomar em cima do material, para você estar consciente de onde é as limitações desse material e o que você pode fazer com ele. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele é extremamente acessível. Eu achei em papelarias aqui na minha cidade.
E o preço dele também é muito bom. Minha mãe achou com promoções na 25 de março dos pacotes de 50 gramas por até R$4. Mas normalmente nas lojas eu vi de 5 a R$7 o pacote de 50 gramas, o que é mais ou menos o valor que o fabricante propõe, então ainda tá dentro do rolê. O saquinho de 50 gramas desse produto, ele rende muito. Ele rende quase a mesma coisa de 1 kg de biscuit. Porque o biscuit é um material muito pesado e esse é um material extremamente leve. Então a quantidade de produto que rende no saquinho em comparação a quilos é uma diferença extremamente grande. Comparando desse jeito, a massa de EVA parece muito mais barata do que o biscuit. Mas o biscuit tem várias outras qualidades que a gente vai explorar em breve no próximo vídeo falando sobre o biscuit, porque eu também estou preparando esse material para vocês, tá? O primeiro contato que eu tive com essa massa, eu simplesmente me apaixonei por ela. A Marta me trouxe um saquinho de 50 gramas e eu fiquei apaixonada pelo material, sabe? Eu vi milhares de universos sendo contemplados com esse material e fiquei enlouquecida. Pouco tempo depois, a Kamui postou um pouco de um cosplay que ela estava fazendo e ela tinha usado a Foam Clay, que é massa de EVA internacionalmente, né? E eu fiquei muito interessada no material. Eu falei, nossa, que esse material, eu quero mexer nele, eu quero experimentar nele. Só que a Marta só tinha me trazido um saquinho e eu fiquei mão de vaca para experimentar tudo que eu tinha que experimentar com aquele material. Eu tentei parceria com a empresa que está distribuindo esse material no Brasil, mas eles não se interessaram em fazer com a gente, por isso eu demorei um pouco para fazer esse conteúdo. Porque eu mesma tive que ir atrás das informações e dos materiais para que eu pudesse criar esse conteúdo. Apesar dele ser um material barato, eu tive que fazer vários testes e eu acabei usando vários saquinhos. Minha mãe comprou uns 10 saquinhos para mim. Eu já criei algumas peças. Se você assistiu o último vídeo do canal, o espelho da Sailor Netuno, eu fiz com ele. E até o momento que esse vídeo subir no ar, provavelmente a espada da Sailor Urano também esteja no ar. As duas eu fiz com base usando a Foam Clay. Eu fiz outras coisas também. Por exemplo, o meu cosplay da Liliana, eu fiz vários detalhes usando a Foam Clay, o que na verdade foi um erro, porque eu fiz antes de testar completamente o material e algumas peças provavelmente eu vou ter que refazer. Falei pra vocês que eu fiz vários testes. Eu fiz peças finas e grossas, redondas, eu fiz cones, eu fiz bolinhas e eu fui testando diversas formas diferentes. Primeiro que eu tenho que citar realmente é o erro crasso da maior parte dos vídeos que lançaram sobre o produto falando que ele ficava fofinho e as pessoas apertavam uma bolinha ou uma peça que eles tinham feito com o produto. Realmente isso é um erro horrível, porque eles não esperaram o tempo de cura completo do material e ele não fica daquele jeito. O material completamente curado, ele fica duro, ele fica rígido. Uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês é sobre tensão de material. Desde a sua unha até um prédio muito alto, ou ele tem que ser extremamente rígido, ou ele tem que ter um balanço para poder aguentar. A nossa unha é a mesma coisa. Se você deixar a sua unha muito dura, a chance é que quando você bater em algum lugar, a sua unha simplesmente vai quebrar. Se a sua unha for razoavelmente molinha, a chance é que ela dobre e resista. O EVA, ele tem uma flexibilidade. Você pode dobrar ele, você pode até amassar ele, eu falei bastante sobre isso no vídeo sobre o material em si, mas você continua com o material inteiro. Já no caso do Worbla, quando ele está frio, ele é extremamente rígido e ele não sofre nenhuma diferença com a movimentação do corpo, a não ser que você esquente ele e ele fica molinho de novo. Agora, essa massa, ela é seca, ela fica dura e seca. Ela não tem firmeza para ser um Worbla e ela não tem resistência, ela não tem molejo para ser um EVA. Sendo assim, ela é uma peça muito difícil de você fazer, principalmente quando você vai criar peças grandes ou pontas ou coisas assim. O meu busto da Liliana, eu fiz vários detalhes na parte da frente que eles eram mais saltados do que o resto das peças. E no evento que eu tava em Lins, eu bati numa porta, assim, eu dei de encontrão com a porta e uma parte daquela peça quebrou. Ela puff, e saiu fora. Foi aí que eu percebi como o material ele é frágil. Todas as peças da Liliana, na verdade, todos os detalhes, eu fiz usando a Foam Clay. Só que no busto, ele tem que ser um pouquinho maleável para eu poder entrar e sair dele. Diferente das peças da perna ou do braço, em que em geral você não fica mexendo muito nelas. E o que acontece é que as laterais da minha peça da Liliana estão começando a abrir rasgos, elas estão começando a quebrar, porque a massa de EVA não tem essa flexibilidade. A minha tiara da Liliana, eu sinto que ela vai quebrar a qualquer instante. Eu fiz ela toda com massa de EVA e só com massa de EVA. E aí eu quero entrar pra vocês. Apesar de eu estar detonando o material até agora, isso não quer dizer que ele seja inútil, muito pelo contrário. Ele é um material extremamente divertido de ser trabalhado e ele propõe várias facilidades que começam pelo preço e terminam com os materiais que você precisa para mexer neste material. Ele aceita muito bem todos os tipos de moldes
e bases que você possa passar, né, transferir a imagem, que sejam de plástico. Ele não se dá muito bem com metais, ele tende a grudar nos metais. Mas se for de plástico tipo silicone, ele pega muito bem e transfere sem problema. Eu fiz alguns testes e ficou muito bonito. Outra facilidade dele é que aceita muito facilmente ser lixado com o lixo normal que você compra em lojas de material de construção. O que é uma diferença tremenda do EVA convencional, que você consegue até alisar a borda, mas você não consegue criar um novo formato no EVA se você não tiver uma micro retífica. E a massa de EVA supre essa necessidade. Outra coisa interessante é que você pode fazer vários acessórios. Eu pensei em brincos, em colares, em detalhes assim, que sejam um pouquinho mais robustos, que aguentem um pouquinho mais, mas que se você fizesse, por exemplo, com biscuit, ia ficar muito pesado. No caso, eu fiz 2 pares de brinco, bem fofinho, bem bolinha, que com biscuit ele ia ter um peso e com a massa de EVA ele não pesa nada. E outra coisa muito interessante que eu já citei pra vocês, mas que agora eu vou explicar, é que quando eu fiz o espelho da Sailor Netuno e a espada da Sailor Urano, eu vi um uso muito bom para esse material quando ele é aplicado em cima de uma base rígida. No caso da espada, eu fiz toda essa parte aqui da espada com papelão Panamá, assim como a lâmina. Mas depois eu fui colocando devagarinho, e como eu digo devagarinho, é devagarinho. Eu colocava um pouco, não gostava, eu lixava, e aí eu acertava de novo o formato usando a massa de EVA. O que é muito bom para você que não tem tanta habilidade em fazer esculturas em peças, porque você pode ir criando aos poucos, tirando e colocando massa em cima daquela peça que você está fazendo. Ela adere muito bem nela mesma, ela adere razoavelmente bem no EVA. Eu recomendo que vocês usem cola branca para fazer o contato entre as peças. Mas uma vez o contato feito, ela não sai, ela não descasca. Quando ela está numa base firme, uma base rígida, que no caso ela está em cima do papelão Panamá, eu não sinto que essa peça vai quebrar. Eu me sinto segura em mexer nela, porque ela tem a resistência do outro material embaixo dela. Foi um caso parecido, foi a da coroa do Balsete que eu fiz, os detalhes das bolinhas aqui em cima e os olhinhos. Como é um material extremamente leve e ele adere muito bem ao EVA, eu não tive preocupações em colocar ele na coroinha que eu tinha usado como EVA de papelaria como base. Ela fixou muito bem. E como ela é uma peça delicada, ela vai no topo da cabeça, mas você não tem grandes detalhes, a chance dela cair e quebrar não é assim que funciona. E eu fiz a cúpula usando a massa de EVA como base em cima de uma bolinha de isopor com um papel filme embaixo, com plástico filme embaixo. E ela pega muito bem os formatos e fica rígida. E se ela cair no chão sozinha, ela não quebra, porque ela é extremamente leve. O perigo é quando você se choca ou acaba flexionando essa peça como ela não deve ser flexionada. Eu gostei muito do material, eu acho que ele tem vários usos fantásticos, principalmente na área dos cosplays, que por exemplo podem substituir o biscuit em alguns lugares onde o peso do biscuit é um problema, mas você tem que sempre levar em consideração a resistência da peça, a flexibilidade dela. Se for um lugar que vá se mexer, você tem grandes chances de acabar perdendo aquela peça e ela se fragmentando. Eu tô fazendo um teste aqui, eu tô tentando fazer a coroa da Cersei usando fiozinhos de massa de EVA. Eu quero saber o quanto resistente ele pode ser. E eu já tive meu primeiro choque hoje que quando eu fui pegar essas peças do pote onde ela estava secando, essa parte aqui se fragmentou. Mas como ele é um material fácil de ser acertado, eu só coloquei um pouquinho mais de massa, alisei e ele fixou dentro da própria peça. Ele não estava completamente curado, como eu falei, eu recomendo que vocês esperem 48 horas para fazer a cura desse material. E se você quer que ele fique curvado, que nem essa daqui, você coloca ele para secar num lugar curvado. Porque depois de seco, ele vai ficar rígido e seco, ele vai ficar ressecado, né? E aí, quando você tentar dobrar ele, ele vai quebrar. Eu fiz alguns testes também, passando cola branca na peça. Cola branca a gente usa de primer no EVA normalmente, e eu queria saber qual era a reação dele com a cola branca. E eu descobri que a reação dele com a cola branca foi igual ao EVA. Com a diferença que ele continua quebrando. Só que a cola branca, ela faz uma casquinha, ela faz uma peliculazinha que evita que as peças se separem. E eu consigo tirar essa casquinha de cola branca da peça, como se fosse uma casquinha de cola branca que você coloca na mão quando você era criança, sabe? Eu consigo remover ela inteiramente da peça. Isso acontece também no EVA, principalmente quando ele não é tratado. Mas eu não consigo tratar este material com calor, porque por algum motivo ele não reage ao calor igual o EVA. Talvez porque quando você recebe uma folha de EVA, ele tá ali naquele momento cru com os porozinhos, mas ele já tá rígido. E nesse no saquinho, ele tem as bolinhas.
E aí quando você mexe nele, você acaba matando essa porosidade da peça. Então, esquentar este material praticamente não faz a menor diferença. Ele aceita ser moldado em vários tipos de formato diferente, mas ele é extremamente delicado. Ó. Eu não preciso fazer força nenhuma para ele fragmentar. Isso que eu tinha passado cola branca nesse pedaço. Então você tem que ter extremamente cuidadoso em relação a onde você vai usar esse material e onde não vai usar. Eu gostei muito de fazer a espada com ele, eu gostei muito de fazer o espelho com ele. Porque como ele aceita facilmente ser modelado, você consegue fazer desenhinhos mais truncados, umas esculturas mais delicadas. Tipo essa menininha bonitinha aqui, ó. Você consegue criar peças com designs mais arrojados usando esse produto. E como eu fiz nessa peça, ela é com EVA e papelão Panamá para dar resistência. E aí eu fiz as bordas com a massa de EVA e depois eu lixei elas com lixa normal. Isso é muito bom porque só com esses dois materiais, o EVA normal e o papelão Panamá, eu não conseguiria ter essa borda arredondada se eu não tivesse uma micro retífica. E eu posso usar a massa de EVA para fazer isso. Para fazer esculturas de pequenos bonecos e personagens, provavelmente ela funcione muito bem também. Como são materiais para ser de decoração, você não vai ficar mexendo neles, a chance deles quebrarem e fraturarem são bem menores. Então provavelmente seria um grande uso para ela. Mas aqui a gente quer saber os usos desse material para fazer o cosplay, não é mesmo? Esse material vem de mercado em várias cores. Mas você pode misturar as cores entre si, mas como no EVA normal, a gente normalmente pinta por cima, ele aceita muito bem tinta acrílica e tinta PVA. Como a base dele é acrílico, eu acredito que ele não tenha nenhum problema com esses dois materiais de nenhuma forma. Eu não testei tinta de tecido, mas eu não gosto de tinta de tecido, não recomendo, não usem. Então, a textura de quando você está mexendo com essa massa, ela lembra quase um chicletinho. Ela estica e chega quase a esfarelar quando você vai puxando, você vai vendo os floquinhos dela. Mas depois que você mexe um pouquinho nela, ela fica lisinha e você consegue trabalhar muito bem. Eu vi algumas pessoas comentando que eles tiveram problemas em conseguir deixar a massa lisa, porque ela ficava com esse aspecto. A parte boa é que você pode lixar, a parte interessante é que você tem que mexer um pouquinho nela antes de fazer o que você quiser fazer, mas eu tive a sensação de que algumas peças que eu fiz ficaram um pouquinho craquelentas ou marcadas quando elas estavam próximas a finalizar, quando eu estava mexendo nelas. Mas a cola branca, quando eu passei por cima, ela alisou a peça. Então eu acredito que você consiga alisar essa peça com mais facilidade. Por exemplo, se você faz uma peça em biscuit e ela ficou com alguma marca em cima da peça, é muito mais difícil para você arrumar. Essa daqui, qualquer lixadinha que você der, você já deixa ela lisinha de novo. Eu quero e vou criar mais peças usando esses materiais aqui ou colar. É um material que eu realmente gostei de trabalhar. Só que como eu falei e eu quero repetir, você tem que ser extremamente cauteloso em aonde você vai usar esse material. Eu quero fazer mais testes e tentar puxar o material ao limite. Mas eu acredito que se você usar uma base firme em cima desse material, ele tem um grande sucesso para você poder fazer esculturas muito mais complexas, com habilidades até de escultura bem mais inferiores e com pouquíssimos equipamentos. Então ele é um material que possibilita que todos os iniciantes tenham uma experiência gratificante em criações de peças mais complexas, desde que você tome muito cuidado em aonde você vai usar essas peças, para você não sofrer da frustração de depois a sua peça quebrar no meio do evento e ela simplesmente se desfazer e você ficar triste por causa disso. Assim como o EVA, ele não tem resistência. No caso, quando eu fiz a arma da Sivir, eu mostrei pra vocês que você precisa fazer uma estrutura dentro do EVA para ele ficar rígido, porque o EVA normalmente que a gente encontra, ele é molinho, ele precisa da estrutura para ficar firme. Esse material também precisa de estrutura, mas não é para ele ficar firme, é para ele não ficar quebradiço. Colocando uma folha de papelão Panamá dentro do material, ele fica extremamente firme e bom para você usar para fazer, por exemplo, cabos de espadas elaborados. Eu acho que é isso. Não consigo lembrar de mais nada. Você consegue lembrar de alguma coisa? Bom, gente, eu acredito que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, desses tipos de conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. Se por acaso nos meus próximos testes eu lembrar ou fizer alguma coisa que eu não tenha ainda citado sobre esse material, eu com certeza farei outro vídeo para acrescentar essas informações. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários. Pelo menos de 15 em 15 dias eu passo nos comentários e respondo todo mundo, tá? E se você tiver alguma dúvida mais complexa sobre uma peça específica que você está fazendo, eu recomendo que você me procure no Instagram ou no Facebook, que aí fica mais fácil de você me mandar as imagens do que você precisa e eu tentar tirar suas dúvidas, tá? Nesse canal tem tipo uns 150 vídeos falando sobre todo tipo de artesanato, técnica e cosplays diferentes. Então aproveita e dá uma olhada nos outros conteúdos. Algumas das suas dúvidas já podem ter sido tiradas aqui, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E é isso. Beijo e até a próxima.